Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o 8º versículo. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Fala sobre a parábola do juiz iníquo. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais o que? Esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva, que muito tempo ele se recusou. Depois existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Vou repetir, que passou o carro fazendo barulho. E Deus não faria justiça aos seus eleitos que aqui estão, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Uma pergunta. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Outra pergunta. Pode sentar dando glória a Deus aí? Queridos amados irmãos, é uma parábola bem conhecida, que já vem por si só o tema da mensagem que Jesus estava querendo ensinar. Nós temos o dever de termos uma vida de oração, sem esmorecer, sem tosquenejar ou sem adormecer, sem desanimar. Hoje estive numa reunião de pastores e um dos pastores, ele falou algo que me preocupou. Ele falou: nós vemos hoje uma igreja que não se inclina com tanta frequência ao Senhor, uma igreja que não tem a prática da oração. A juventude também às vezes não ora muito ao Senhor. Às vezes nós vemos pessoas que adentram a igreja, não se inclinam na sua chegada, não pedem a Deus a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, para que o Espírito de Deus haja no meio do nosso culto. Não sei se você observou, mas logo depois da oração que a igreja levantou, ficou diferente, algo ficou diferente no nosso meio, sim ou não? Ficou diferente no nosso meio. Por quê? Por causa da oração, queridos. A oração do justo muito tem aos seus efeitos. E ele falou assim: o que será da próxima geração da igreja? Quando aqueles que são hoje colocados como velhos ou mais anciãos partirem para o Senhor, se até lá Jesus não voltar, como ficará a igreja de Cristo sem oração, irmãos? A oração é um diálogo que você tem com Deus. Como eu posso ter uma igreja que não ora e possa dialogar com o seu Senhor, que é aquele que criou todas as coisas, é aquele que é o qual tem domínio de todo o universo na palma das suas mãos? É uma preocupação, irmãos, que me gerou com muita intensidade, porque devemos orar, a igreja precisa clamar, a igreja no tempo tão difícil que estamos passando, é momento de
peste, é momento de crise, é momento de desemprego, é momento de perseguição, é momento de apostasia, é momento de esfriamento, há momento de tantas enfermidades, há momento de tantas coisas que estamos sendo bombardeados. E como podemos resistir todas essas coisas, irmão? Se nós não colocarmos o nosso joelho no chão, pedindo a Deus: Senhor, ainda há esperança. Somente o Senhor pode mudar todas essas situações. Eu creio num Deus que, aonde há uma igreja que clama, uma igreja que está nos pés do Senhor, pode o país sofrer a crise que for, pode o país sofrer a opressão que for, pode o país sofrer o problema de peste, de fome que for, mas uma igreja que está debaixo da sombra do Onipotente, clamando com o coração quebrantado, os olhos do Senhor estão fitados nele, os braços do Senhor, as mãos do Senhor estão estendidos sobre essa igreja, e Deus fará prosperar no meio do deserto, porque tem uma igreja que clama, uma igreja que reconhece o seu Deus, uma igreja que tem buscado a voz de Deus, para que Deus realize grandes coisas em nosso meio. Mas precisamos de uma igreja que clama, irmãos, para quebrar as cadeias, para quebrar o jugo do diabo. Você vê que Daniel, ele orou 21 dias. A Bíblia diz que a resposta de Daniel veio no mesmo dia que ele começou a clamar. A resposta, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. Deus mandou um anjo com a resposta. O príncipe da Pérsia foi lá e segurou o anjo para atrasar a bênção de Daniel. Mas Daniel não esmoreceu, continuou orando 3 vezes ao dia, continuou clamando. E nós, às vezes, irmãos, começamos a clamar por uma vitória que nós estamos pedindo ao Senhor, e pelo fato de demorar, nós começamos a esmorecer e perder a esperança naquele que verdadeiramente tem todo o poder para mudar a sua história. Sabia disso, irmão? Olha o que diz a parábola. A mulher importunava aquele juiz todos os dias: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até chegar um ponto que ele fala assim: eu vou julgar, eu não temo a Deus, não temo a homens, mas eu vou julgar a causa dessa mulher porque ela me importuna. E ele fala: tendo sendo o teu Deus um Deus justo, aquele que busca o Senhor de dia e de noite, Deus não julgará a sua causa? Ei, meu irmão, Deus não julgará a tua causa se você orar a Deus de dia e de noite? Aquele que busca a Deus pelas madrugadas, aquele que busca a Deus nas consagrações. Aonde está o povo de Deus nas consagrações? Aonde está o povo de Deus nas orações? Aonde está o povo de Deus clamando? Que não se enche da palavra de Deus, do próprio Deus em si? Olha o que diz o texto. Deixa eu compartilhar alguns pontos com você. Às vezes não sabemos orar ao Senhor. A Bíblia diz que às vezes aquele que pede não recebe, porque orar o quê? Mal. Porque às vezes os seus pedidos estão associados à sua vaidade, e não para a vontade de Deus, e não para a glorificação do nome do Senhor. Por isso que às vezes não recebe a sua resposta. Mateus 6, versículo 9 em diante, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Primeiro, quando eu oro, eu glorifico ao meu Senhor. Jesus, ele faz um esboço de como você deve orar. Às vezes a gente só se depara ali na oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas tem um significado cada frase daquela dali. Não é para você repetir. Ele está dizendo assim, ó: primeiro, você ora engrandecendo Deus que está nas alturas, aonde o seu trono está lá no terceiro céu, aquele que tem o universo na palma das suas mãos, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o único Deus, não existe nenhum Deus nem igual, ou superior, ou inferior a Ele, porque somente há um Deus. O Deus eu sou, que pode todas as coisas. Então eu exalto o nome dele.
seja feita o que é a tua vontade. Ele tem todo o domínio, todo o poder, Ele tem toda a honra, Ele tem toda a glória, Ele pode realizar, Ele pode fazer. Ninguém pode impedir os planos de Deus, meu irmão, na tua vida, porque Ele é Senhor. Então eu oro a Deus pedindo o pão de cada dia. Eu oro a Deus para que Deus trabalhe no meu coração na área do perdão. Olha o que muita gente ora no Pai Nosso e às vezes não está ligado. Pai, perdoa as minhas dívidas com a mesma medida que eu tenho perdoado aqueles que têm me devendo, que estão me devendo. Você está orando algo para Deus, irmãos, com um grande poder. Você está dizendo: Deus, me perdoa no mesmo tanto que eu tenho perdoado, me abençoa no mesmo tanto que eu tenho abençoado. Se eu tenho maldito, tenho lançado maldição contra o meu irmão, contra o meu próximo, que eu seja maldito tanto quanto ele. É o que está no Pai Nosso. E às vezes nós oramos sem estarmos apercebidos. E Jesus ensina, os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E Ele falou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome através do meu testemunho, porque as pessoas verão aquilo que o Senhor realizou na minha vida, e eu te santificarei através da mudança de que já o receberam, e assim sucederá, assim acontecerá, para a glória do Deus ao qual tu serve, meu irmão. Então, você está tristinho lá, meu irmão? Creia, Deus vai mudar o meu cativeiro e minha tristeza vai pular de alegria. Eu estou desempregado hoje, mas eu creio, pelo poder da oração, que Deus vai abrir uma porta aonde não tem porta. E outra coisa, eu também creio que mesmo que Ele não me dê uma porta, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória. Ele diz ainda lá, como disse para Abraão: Abraão foi lá matar o seu filho, mas ele tinha fé e cria, acreditava que mesmo que ele enfiasse o cutelo lá em Isaac, ele ressuscitaria, porque tinha uma promessa com o seu filho. E você, meu irmão, se tem promessa de Deus, ore a Deus, clame a Deus, e Ele vai realizar a tua promessa, meu irmão. Tem que ter fé, meu irmão, daquilo que você está orando. Senão é em vão a tua oração. Em vão é a tua fé, se você não acredita. Então, quando eu dobro o meu joelho, meu irmão, eu dobro o meu joelho confiante que o Senhor vai realizar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua soberania, porque Ele é Deus poderoso. O nosso Deus é... Tu crê, meu irmão? Tu crê que o teu Deus é poderoso, meu irmão? A igreja crê ou não crê aqui? Então dá glória a Deus aí para Jesus. Você crê que o teu Deus é poderoso, meu irmão? Então ore com fé. Terceiro ponto, através da oração que nós podemos conseguir: o Senhor é bom para abençoar os seus filhos, porque é o desejo dele. Onde é que está escrito isso, irmão? Mateus 7, versículo 11. Olha, ele diz assim, ó: se vocês, igreja, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Amém? Entra, meu santo. Senta aí para ouvir a palavra. Se vocês, apesar de serem maus, olha para cá, presta atenção, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se nós temos o coração corrompido e somos maus, mas a gente quer o melhor para o nosso filho, é ou não é? Nosso filho às vezes é preguiçoso, né, irmão? A gente dá a bênção assim mesmo para ele, né? Não é assim que a gente faz? Imagine Deus, na sua infinita graça e misericórdia. Ele é aquele que fere, abre a ferida e também fecha, mas é aquele que também faz o sol brilhar e a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto.
Então, se você pedir nas suas orações, o teu Senhor, o teu Deus, aquele a qual você tem confiado, ao qual você tem obedecido, ao qual você tem fugido da aparência do mal para glorificá-lo, ao qual você tem negado todo o pecado, toda a lascívia, tudo aquilo que não permite Deus se aproximar de você, Ele é fiel e justo para abençoar o seu povo através das orações. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então há uma promessa para você, que você, como filho de Deus, que pedir a Ele, Ele vai derramar das suas bênçãos através da oração. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Até tem um provérbio que a gente fala assim: muita oração, muito o quê? Pouca oração e nenhuma oração. Nenhum poder. Porque a gente só pode compreender as coisas espirituais pelo Espírito, irmão. Nós só podemos ter uma fé fortalecida no Senhor quando nós temos mais experiências com Deus. E às vezes Deus nos dá experiência para fortalecer a nossa fé. Então Deus, Ele às vezes permite situações na nossa vida para que nós venhamos clamar a Ele, para que Ele nos responda a coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Deixa eu te perguntar um negócio, irmãos. Uma vez eu estava conversando isso com o pastor e conversando com outras pessoas, outros pastores. Como é difícil entender o ser humano, entender a mente de cada um. Aí existe um dom, um dom que fala sobre discernimento do Espírito. E você compreender aquilo que está vindo contra você, uma palavra, uma frase, uma pergunta, uma indagação de alguém que você conhece. E você conseguir entender isso. Só quem é espiritual pode conseguir compreender isso. Só espiritual. Você vê Jesus quando aquele homem desce a cama pelo telhado e ele falava assim: perdoados são os seus pecados. E começaram a murmurar. Aí a Bíblia fala que Deus, Jesus, conhecia o que estava no coração daquelas pessoas. Deus pode revelar isso para a gente também, irmãos? Pode. Ter uma vida de intimidade com Deus, irmãos, é profundo. Quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, a gente viu também Jó, a gente vê também Noé, homens que não tinham a Bíblia Sagrada, não, homens que viveram uma intimidade pessoal com Deus. Hoje você tem a Bíblia aqui para te dizer o que aconteceu com esses homens e aguçar a sua fé por aquilo que você lê, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê? A palavra de Deus, não é isso que diz o texto? Nós temos a palavra, mas aqueles homens não tinham a Bíblia. Aqueles homens não possuíam um rolo da Bíblia Sagrada. Moisés que foi escrever depois os 5 primeiros livros da Bíblia, mas tinha o quê, pastor? Enoque andava com Deus, mas ele tinha o quê? Um relacionamento pessoal com Deus, irmãos. Isso só através da oração. Isso só a oração nos faz pessoais com Deus, íntimos com Deus, relacionamento com Deus, ouvir Deus, sentir Deus, poder caminhar com Deus. Irmãos, isso é profundo. Só a oração pode realizar isso na vida do servo de Deus. E nós vemos um monte de servo de Deus andando, meu irmão, assim, ó, alienado. As coisas acontecendo, o diabo fazendo, realizando, destruindo filho, destruindo parente, marido, destruindo tudo, fazendo uma ruaça. E nós nos recusamos a estarmos ligados com Deus através das orações, irmão. Isso é tremendo. Aí o pastor estava testemunhando hoje. Eu devo ter uns 150 pessoas no grupo do WhatsApp, 3 horas da manhã, está orando conosco. E Deus curou um irmão, agora estava com inflamação na próstata, estava com câncer,
e curou o irmão e ainda foi batizado com o Espírito Santo através de uma oração de WhatsApp. Porque Deus não é Deus de perto, não é Deus de longe, Ele é Deus. Ele está contemplando tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É ou não é verdade? Por quê? Poder da oração. A igreja, em nome de Jesus do Parque São Roque, irmãos, tem que ser uma igreja de oração. Uma igreja que se inclina na oração. Amém, queridos? Nós vamos fazer um mistério aí, né, pastor? Da oração, né, pastor? 30 dias de oração. Em nome de Jesus, 1 hora de oração de joelho, para Deus mudar a história. Você crê, irmão, que Deus vai responder? Amém? Você está convidado para estar com a gente, orando, clamando, em nome de Jesus. E para encerrar o último ponto, irmãos, nós precisamos ter foco na oração. Focar. Paulo chega a dizer em um dos seus textos, fala assim: deixando as coisas que para trás ficam, ele diz aonde? Prossegue para o alvo. Eu preciso focar naquilo que eu quero alcançar. Mateus 7, versículos 7 e 8 diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, as portas serão abertas. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Isso é uma promessa de Deus para nós, irmãos. Ele não está dizendo que talvez será aberta, Ele não está dizendo que talvez você encontrará, ou Ele também não está dizendo que talvez você receberá. Ele diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, as portas se abrirão. Mas eu preciso focar no meu objetivo. Não desista, meu irmão. Não desista. Precisa focar. Preciso olhar para aquela meta ali. Eu vou alcançar aquilo. Amém, irmãos? Então, meu irmão, a partir dessa noite que Deus está falando contigo aqui, o Espírito de Deus está falando com a igreja. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Foque na sua oração. Peça a Deus, bata na porta, busque ao Senhor com toda a intensidade do teu coração, e Deus ouvirá do céu, as suas orações e o seu clamor, e Ele derramará das suas ricas bênçãos sobre o povo de Deus. Não só bênçãos materiais, irmão, mas bênçãos espirituais, revestimento, batismo com o Espírito Santo, autoridade, intrepidez, ousadia, unção, poder, para que a gente possa ver as maravilhas de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que o povo peca porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Conheça o poder do seu Deus, irmão. Vida que há em mim, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou seja, o teu governo seja estabelecido na minha vida e na vida dos meus irmãos, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos devido. Não nos deixe cair o quê? Em tentação. Ou seja, você pede a Deus fortalecimento, graça, para suportar todas as astúcias. Nosso Deus não mudou. O negócio aqui, às vezes a gente está acomodado, está naquela filosofia, cada um por si, Deus por todos. E Deus não chamou uma igreja assim. Deus chamou uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa uns com os outros e que ajuda os outros a se levantar e caminhar, e vai buscar também aqueles que estão lá fora para a presença de Deus. Então que Deus, irmão, abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa, e busque a face do Senhor, irmãos, pelas orações em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, querido, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos fazer uma oração. Nada melhor que pregar de oração como orar.
Então, Deus amado e Pai querido, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor, e Te engrandecemos e agradecemos pela Tua rica palavra aos nossos corações. Que verdadeiramente, Pai, nos inclinemos a Ti em mais oração e que busquemos a Ti, Senhor, pelas madrugadas, porque aquele que Te ama verdadeiramente Te busca e Te encontra pelas madrugadas, porque confia no Senhor e acredita nos Teus beneplácitos, ó Pai, acredita nos Teus benefícios, acredita, Senhor, na Tua providência, e acredita que o Senhor tem nos fortalecido pela Sua graça. Então abençoa o Teu povo, renova-nos, ó Senhor, renova o nosso primeiro amor para buscarmos a Ti com todo o desejo do nosso coração, e quebra as barreiras, coloca por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, e que Teu nome seja exaltado nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. E toda a igreja declara em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus.